Dia 6 de outubro acontece a eleição para conselheiro tutelar. Em João Pinheiro são 21 candidatos para 5 vagas nesse cargo. E eu estou conversando com alguns. Hoje eu recebo aqui o professor Lemos. A ideia agora é de quebrada, quebrada. Em apoio pelo CMDCA. E você que me acompanha pelas redes sociais, ou então pelo site JT Agora e pela página da Nova FM, nós estamos com uns bate-papos com alguns candidatos ao Conselho Tutelar. São 21 candidatos, o convite foi feito a todos e hoje recebo aqui o professor Lemos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, tá aqui a gente colocando nossos pontos de vista, as nossas ideias, e realmente a gente agradece pela oportunidade cedida aos candidatos. Fala para nós um pouquinho, professor. Quem é o professor Lemos? Certo. Meu nome é André, Pereira Lemos, Lemos, professor Lemos. E, assim, na verdade, eu sou natural de Brasilândia de Minas, mas já resido aqui em João Pinheiro já há um bom tempo, meus pais também residem em João Pinheiro. Eu tenho a formação acadêmica em filosofia e também em ciências ideológicas. Você no momento você está atuando como conselheiro, até por você tomou posse após um acontecimento, hoje você atua como suplente. Fala para nós, por que você quer reeleger como conselheiro tutelar? Certo. É uma pergunta muito boa, que faz a gente refletir alguns pontos, algumas ideias. Na verdade, assim, a questão de estar se candidatando novamente a uma reeleição, eu gostaria de expor, assim, de forma bem breve. Primeiramente, eu vou basear um pouquinho no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a doutrina da proteção integral. Então, assim, a criança e adolescente, ela tem que ter essa proteção integral, isso aí sem sombra de dúvida, porque uma criança, quando tem seus direitos violados, compromete muito a sua vida. Se a gente pensar, por exemplo, um abuso sexual, isso é um trauma que dificilmente a pessoa consegue equacionar. A gente tirando, por exemplo, uma agressão também é algo também realmente difícil superação e daí por diante. Então, assim, sendo candidato à reeleição, pretendo assim, intensificar mais para que essas violações não aconteçam. Caso aconteça, a gente restabelecer esse direito o quanto antes. Nós temos no nosso município, por exemplo, o CRAS, que é um órgão de prevenção, e ele é importantíssimo para que esses direitos não sejam violados. Então, assim, realmente tem muitas ideias, projetos também relacionados à escola, mas a gente vai desenvolvendo aqui no decorrer. Uma das exigências para concorrer ao cargo do conselheiro tutelar é que o candidato tivesse seu histórico de contato com crianças e adolescentes. Como se dá o seu contato com crianças e adolescentes? Fala para nós um pouquinho da sua história, como você se envolveu, ou tem contato, prestou serviço, teve ações relacionadas a crianças e adolescentes. Certo. Outra questão interessante, eu tive a oportunidade, no pleito do prefeito Sérgio, de fazer parte do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Atuei no PET, fui no Santa Cruz, e posteriormente atuei também no ProJovem Adolescente, fui gerado vários certificados, foi um projeto muito bom de ressocialização, trazendo jovens e também assim, dando a oportunidade de fazer um curso, ter um certificado. Então isso para mim foi grandioso, e facilitou assim, esse contato, esse diálogo com as crianças e adolescentes. Posteriormente também, no pleito também do próprio Sérgio, eu fui convidado para ser suplente no Conselho Tutelar. Não é esse pleito agora vigente no passado. Então eu aceitei a proposta através da secretária Cissa, porque como a gente sabe, são 10 efetivos e 5 suplentes. Então eu atuei alguns momentos como cobrindo férias, licenças, e com a saída da conselheira Thaís Viena, ela mudou de cidade
E aí tive a oportunidade de estar atuando, né? Atuei 1 ano e meio mais ou menos. E na eleição, nessa última eleição, 2015, né? Me lancei como candidato, né? Não fiquei dentro dos efetivos, né? Fiquei na 6ª colocação, né? Com 122 votos, né? O 5º colocado 125, depois o 4º 127, né? E daí por diante. E com o advento que o André, né? Ele, né, saiu do conselho, tive a oportunidade de estar assumindo, né? Então ele atuou 1 ano e meio e aí eu acabei atuando por 2 anos e meio, né? Então foi uma experiência muito proveitosa, né? E isso fez com que despertasse ainda mais, né, esse querer em estar como as crianças e adolescentes, né, contribuindo para que os direitos não fossem violados. Você como um conselheiro atuante, em vários momentos, até mesmo que por esse intervalo, você sabe que às vezes as crianças e adolescentes só têm contato com o conselheiro no infortúnio, às vezes na hora que acontece uma ocorrência, e acaba que às vezes ele é visto como um bicho-papão. Como fazer para mudar essa visão e chegar mais próximo, aproximar mais da sociedade? Certo. Realmente isso aí é uma luta muito grande, né? A gente encontra assim, essa dificuldade, porque o conceito que as pessoas têm de conselho tutelar é diferente daquilo que o ECA, né, descreve e passa para a gente, né? Então, ou seja, tem que haver uma guinada tanto de pensamento, né? Conscientização também é muito importante para que as pessoas mudem a mentalidade, né? Infelizmente, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção à criança e adolescente. A gente não pode pensar de forma diferente porque não é, né? Não adianta a gente cair no ilusionismo, pensar diferente disso porque não é. O Conselho Tutelar está para proteger as crianças e os adolescentes, né? Às vezes, devido ao fato de que as crianças estão, assim, de certa forma, com ideias que vêm dos genitores, de que o Conselho Tutelar, né, vai pegar você, vai levar você para tal local, e é coisa que não acontece, isso não acontece de forma alguma. Olha, o Conselho Tutelar ele aplica medida protetiva, o Conselho Tutelar está aí para proteger as crianças e adolescentes, né? Mesmo as medidas socioeducativas, elas também são protetivas. Quando o adolescente comete um homicídio, ele fica 45 dias provisório, isso aí não é uma medida punitiva, é uma medida protetiva. Ele está ali para ser protegido de futuras retaliações que possam acontecer com ele aqui fora, né? Então, assim, é uma mentalidade que deve ser mudada, né? E a gente vai conseguir mudar isso através de conscientização, né? Projetos, né? Realmente não é uma coisa que não acontece de um dia para o outro. A coisa vai acontecendo gradativamente, né? Mas é possível mudar essa mentalidade, né? A gente acredita muito nessa dinâmica. Muito bom. Eu vou continuar conversando com o professor Lemos aqui, mas antes eu queria dar um recadinho para os internautas. A ideia agora é de quebrada. O Trocando Ideias tem apoio cultural de Tic Tac Presentes, Valbânia Modas, Ana Rose Silk e Companhia, Trovão Azul Celulares e Trovão Azul Utilidades, Academia Jeff 10, Óticas Pinheirense e Op Music Produções, Nutris do Bem, CL Aviamentos, Cabana Drinks e Pizzaria, Mox Telecom, Inkjet, Droga Nova, RPM Som e Iluminação, Amaca Paris, Espaço Educacional Reforce Mais, Pit Stop Lanches, Orione Moda Homem, Sigma Clínica Veterinária, JP Agora, Rádio Nova FM. Está precisando de um freezer? Está faltando cadeira? A sua solução é Santinhos Bebidas e Festas. Santinhos Bebidas e Festas tem tudo o que você precisa. Avenida Dona Zica, 1002, no centro de João Pinheiro. Também pelos telefones 3561-2426 ou 3561-4747. Também pelo WhatsApp 999550135. Santinhos Bebidas e Festas. Bebidas 100% originais. A sua festa começa aqui. A ideia agora é de quebrada.
nossa sabatina de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar. Eu estou com o professor Leandro aqui e eu gostaria de saber, em alguns locais, inclusive você pode relatar para nós como atuante do Conselho Tutelar, às vezes vocês se envolvem em áreas de risco e o Conselho Tutelar em alguns locais é visto como profissão de risco. Como lidar com essa situação? Então, a respeito, né, da questão do risco, realmente é iminente os riscos, né? A gente percebe que a gente, né, atuando no dia a dia, a gente dá de cara muitas das vezes com esse risco, né? Olha, as atuações, não tem como a gente prever diretamente tal atuação é arriscada, tal situação não é. É muito relativo, né? Mas assim, vai de acordo com a denúncia, né? Por exemplo, quando é uma denúncia que é repassada, né, que é denunciada tal situação em que seja os genitores estão embriagados, estão numa casa em que há uso de drogas, né? O genitor é agressivo, entendeu? Está com a criança dentro de tal casa, né? Normalmente, quando isso acontece, é claro que a gente não vai, né, de supetão, né? A gente aciona o 190 para estar acompanhando, né, nessa averiguação, né? E, assim, de pronto atendimento, no 190, a Polícia Militar disponibiliza viatura, né, e acompanha o Conselho Tutelar para que a gente possa realizar o nosso trabalho, né? Já aconteceu até casos, né, assim, não comigo mesmo, mas com outros conselheiros, de chegar a atuar em determinada residência, né, enquanto o conselheiro estava conversando, né, com os familiares lá, né, outra pessoa da própria família pegou o objeto cortante, né, uma arma branca, por exemplo, né, faca, e já ia deferir golpe contra essa conselheira, né? E aí o motorista que estava junto conseguiu dar o sinal e teve que sair às pressas, né? Então, assim, são situações que realmente acontecem. A gente não está imune a essas determinadas situações, né? Nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade com uma diversidade social e cultural enorme, seja por crença, religião, orientação sexual, além de fatores como financeira, etnia, cor. Você consegue lidar com todos esses aspectos, toda essa diversidade, sem se envolver no pessoal ou com o preconceito, às vezes? Certo. Na verdade, quando você está atuando como conselheiro, isso passa a ser algo natural. Você tem que agir, né, de forma, né, imparcial, né, de forma laica, né? Você não pode deixar, assim, se envolver, né? Eu já presenciei, né, assim, pessoas, né, se envolvendo emocionalmente, né? Mas eu, pessoalmente, eu procuro me manter, né, e não se envolver diretamente, né? É claro que a gente é pai também, a gente tem as preocupações da gente, né? Mas a gente tem que ser profissional, tem que fazer o nosso trabalho, né? Se o trabalho é para ser feito dessa forma, então tem que ser feito dessa forma, né? Porque, infelizmente, atrapalha muito, né, quando você se envolve, né? Quando você... Preconceito, gente, isso é uma coisa que não cabe, né, você atuando como conselheiro tutelar. E eu penso que nenhuma esfera, né, deve haver, né, nesse sentido. Então é você ser imparcial, ser laico, né, e ser profissional, né? E é isso que eu faço nas minhas atuações. Lemos, quando eu propus fazer esse bate-papo com vocês candidatos, eu coloquei nas minhas redes sociais o que você perguntaria para os conselheiros, candidatos ao conselho. Alguns internautas participaram e eu gostaria que você selecionasse uma pergunta aqui para estar respondendo alguém. Você pode ler a pergunta, falar ler quem enviou e responder para nós. Beleza. Fabiana da Cunha Alves, né? Os plantões do Conselho Tutelar devem ser efetuados na sede do órgão, que na sua grande maioria são bastante precárias. Em caso positivo, como será viabilizada as condições de pernoite na sede? Então, Fabiana, muito obrigado aí pelo questionamento, né? E você está certíssima, né? A gente tem que procurar saber mesmo, né? Olha, os plantões hoje funcionam da seguinte forma, né? A gente, assim, realiza os plantões, por exemplo, você citou aqui pernoite, né?
esses plantões a gente realiza, por exemplo, não na sede do Conselho Tutelar, né? As denúncias vão surgindo e você fica deslocando de acordo com as denúncias. E averiguando aquela denúncia, você vai para sua casa, né? Hoje em dia, os plantões são realizados dessa forma. Nós temos plantões, por exemplo, do meio de semana, nós somos 5 conselheiros efetivos. 4 conselheiros vai atuar de segunda a quinta, né? E o quinto, uma vez por mês, vai atuar, pega na sexta-feira, 1h da tarde, e entrega na segunda, 1h da tarde, né? Então está funcionando dessa forma. Mas assim, é muito relativo, vai de cidade para cidade, né? Os conselheiros têm essa abertura dessa organização. O trabalho não pode ser, o atendimento, né? Ele não pode ser prejudicado, tem que haver o atendimento. Denunciou, você tem que averiguar, né? Então, assim, Fabiana, não é necessariamente na sede do Conselho Tutelar. Você até colocou aqui a questão, né, precária, né? As condições, certo? Na sede, interessante também estar colocando que, assim, foi uma luta muito grande, né? Não somente dos conselheiros atuais, mas do conselho antigo que iniciou, né? Que é o kit que foi disponibilizado pelo governo, né? E esse kit veio ajudar em muito, né? Nós tivemos um carro, né, nesse kit, 5 computadores, uma geladeira, né? Então isso, assim, veio, né, ajudar muito nesse sentido e contribuir, né, para que os atendimentos fossem melhor possível, né? Então, só essa observação que realmente as coisas boas a gente também tem que colocar, né? A estrutura a gente também tem que colocar. Hoje, em João Pinheiro, de repente num caso até interessante você como atuante, temos uma criticalidade no consumo de drogas lícitas por menores em festas, eventos, bares, que é o tabaco e o álcool. Onde está o problema para que haja cumprimento da lei que proíbe o consumo de tais materiais por menores de 18 anos? Como melhorar essa situação e lidar com esse impasse? Certo. Realmente é outra problemática, né, que, assim, na verdade é um desafio imenso, né? Eu penso que um dos pontos seria realmente a conscientização dos responsáveis, né? Eu penso assim, vem do berço, né? Os pais conscientizar, orientar os filhos, né, a respeito do tabaco, do álcool, que é prejudicial, né, na vida de qualquer adolescente. Eu acho que por aí a gente já começa aqui um diálogo, né, que traz, por exemplo, resultado positivo na vida do filho, né? Acho que o filho, como um adolescente, ele está em desenvolvimento, ele é imaturo, ele não tem um amadurecimento suficiente, né? Então precisa de um responsável, de um genitor para estar ali, né, para estar com ele ali, mostrando o caminho que ele deve seguir, né, que vai ser melhor para ele. Bom, nas fiscalizações, a gente realiza as fiscalizações das festas, né? Assim, realmente é muito difícil. Por exemplo, quando a gente pega no flagrante, é claro que tem as medidas, né? Acionado 190, registrado por de ocorrência, né? Esse indivíduo, né? Quem, por exemplo, se for o dono do estabelecimento, dono do bar, ele vai ser conduzido para DEPOL, né? Prestar depoimento, né? Se for um terceiro, também há responsabilidade, né? Ele também tem essa responsabilidade, né? Então, assim, mas é muito difícil, né, você pegar no flagrante, você não pega fácil, né? Então, assim, eu penso assim, começa tudo pela conscientização, né? Olha, já aconteceu, para falar que nunca houve a questão do flagrante, já aconteceu uma vez também, né? Que o dono do estabelecimento, né, vendeu bebida alcoólica para o adolescente, o conselho tutelar estava presente, né? Então, assim, até houve um diálogo, né, com essa pessoa que passou, mas como essa pessoa não sabia quem estava ali era o conselheiro, falou que ali era dele e ele vendia, né? Realmente, com essas palavras. Então aí o conselheiro já de imediato, né, acionou 190 e essa pessoa foi conduzida, né, para a DEPOL e com certeza vai pagar, vai responsabilizar pelo ato, né? Mas assim, no caso de flagrante delito é uma coisa, quando não há o flagrante é muito difícil.
para nós um pouquinho, na sua opinião, qual é a necessidade principal dos adolescentes de João Pinheiro hoje? Certo. Assim, eu continuo naquela linha, aquele raciocínio, né, na questão de que o adolescente ele está em desenvolvimento, né, ele está em formação. Eu vejo que a necessidade que o adolescente tem hoje é de ter, por exemplo, mais a proximidade dos pais, né? Acho que os pais têm um papel muito importante aí, você ser próximo do seu filho. Acho que isso faz toda a diferença, gente. O adolescente que sente esse contato diretamente, né, dos responsáveis, com certeza ele vai trilhar outro caminho bem diferente, né, do que poderia imaginar. Então, assim, os pais têm essa responsabilidade, né, devido a essa falta de amadurecimento, né, do adolescente. E ele precisa mesmo, porque, por exemplo, se não tem, né, no seu lar, né, os princípios, né, da vida, com certeza, quando ele sai do portão para fora, ele tem várias, né, outras questões que vai estar colocando para ele de facilidade, né, de que ele pode tudo. E aí que realmente acontece tudo aquilo que desagrada os pais, né? E aí quando os pais acordam, aí já é tarde demais. Então não deixar que aconteça. Você é atuante, então você conhece o funcionamento do Conselho Tutelar da cidade. O que você acha necessário mudar? Existe alguma coisa que precisa ser melhorada e algo que você pretende implantar caso seja reeleito? Certinho. Sim, essa questão eu responderia em dois aspectos, né? O primeiro eu gostaria de frisar aqui, eu vejo que é muito importante, né, a parceria entre o Conselho Tutelar e as escolas, né? Sem sombra de dúvida, porque na verdade as escolas ela é a porta de entrada da violação de direitos, né? Nós, assim, recebemos vários ofícios no Conselho Tutelar, né, de violação de direito, e as escolas ela tem um papel extremamente importante, né? Por exemplo, muitas das vezes, quando os professores têm, né, um aluno, né, que esteja com a disciplina que não é adequada, né, a princípio pode julgar essa criança ou esse adolescente, né? Mas posteriormente, se for analisar bem, de forma mais profunda, pode ser uma violação de direito, né? Por exemplo, necessidade de um tratamento, né, com oftalmo, né? Talvez essa criança ou esse adolescente ele não tem uma visão adequada para poder enxergar as letras do quadro, né? Então isso aí afeta também a sua disciplina, né? Então, assim, a escola é a porta de entrada, né? É muito importante. Então, assim, um projeto de conscientização, né? As escolas, assim, de João Pinheiro, graças a Deus, elas são cientes, né, de que qualquer violação que chega nesse âmbito institucional é encaminhada de imediato para a averiguação do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, por sua vez, com certeza, vai estar indo atrás, vai estar averiguando essas denúncias. Até porque, se não averigua, comete crime de prevaricação, né? Não fazer, né? Então, responde também. Então, assim, as denúncias são todas averiguadas, né? Enfim, então, um projeto, né, para que o Conselho Tutelar Escola seja mais estreito do que, graças a Deus, hoje é, né? Eu penso que tem que pensar novas formas dessa proximidade, né, e também dessa conscientização. A escola é muito importante. Outro ponto também que eu gostaria de estar frisando, quando a gente fala em rede de proteção, nós falamos em Conselho Tutelar, tá certo? Que vai averiguar a denúncia recebida. A gente fala também em CRAS, que é um órgão de prevenção, muito importante, tá certo? Que é mais barato, a gente prevenir do que depois que acontece, né? Até na saúde também, é mais barato você prevenir do que tratar a doença, né? Então, nós temos o CRAS, nós temos também o CREAS, né, que é quando já houve a violação, por exemplo, de um abuso sexual, de uma agressão, né? Então, o CREAS vai estar atuando nesse sentido. Aí nós temos também o Ministério Público, Juiz da Infância e da Juventude,
e as escolas, né? Então isso é uma rede de proteção. Então eu penso assim, essa rede de proteção, nós tivemos grandes avanços, né? Mas assim, não está perfeito, nunca vai estar perfeito, né? A gente precisa sempre estar pensando em estratégias diferentes nesses laços. Então assim, eu penso na integração, né, de forma harmoniosa dessa rede de proteção, né? Porque o Conselho Tutelar ele não atua sozinho. Quando a gente detecta uma violação de direito, por exemplo, de saúde, como a criança, né, que eu falei aqui, questão de problema de visão, na sala de aula, a gente requisita o serviço na área da saúde. A gente manda um ofício da Secretaria da Saúde, né, providenciando ali aquela consulta, né, porque é total direito da criança e do adolescente. E, assim, e se essa rede não estiver harmoniosa, né, o prazo que demore para atender, por exemplo, uma solicitação, né, o que acontece? Essa violação vai continuando, né? Então a gente assim, contactar os órgãos para, conforme está no ECA, restabelecer o direito violado, né? Então quando restabelece o direito violado, a gente tem casos, né, que muitas das vezes essa criança, esse adolescente, melhora muito o seu comportamento, né? Então eu vejo essa parceria muito importante. Professor, eu queria agradecer por aceitar nosso convite e te convidar a fazer uso da câmera para convidar o internauta a depositar o voto pleno de confiança em você. Pode ficar à vontade. Certo. Assim, primeiramente, quero agradecer ao Dunk pela oportunidade, né, cedida não só a mim, mas os demais candidatos, né, ao Conselho Tutelar, que vai estar aqui, né. Olha, eu venho de forma humilde, né, pedir o voto de vocês, de confiança, né, para poder estar representando o Conselho Tutelar de João Pinheiro, né, porque o Conselho Tutelar é um órgão muito importante, né, para o nosso município, que se nós temos direito violado hoje, amanhã ou depois, realmente a gente com certeza vai arrepender disso, né. Então assim, eu peço o voto de vocês, compareça para estar votando, o meu número é 140, né, e conto com todos vocês, internauta. Desde já eu agradeço e gostaria de lembrar vocês, a eleição acontece dia 6 de outubro na Escola Presidente Olegário, a partir das 8 da manhã vai até às 17 horas. É necessário levar o título de eleitor e um documento com foto. Qualquer cidadão já com os seus documentos em mãos tem direito a votar e participar dessa escolha. Participe, porque é algo muito importante para o nosso município. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado. A ideia agora é de quebrada. A ideia agora é de quebrada. 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 Quebrada.